Olá, rainha. Olá, meu amor, muito boa Boa noite. noite. Que alegria estar com você mais essa noite para compartilharmos mais um tema aqui no nosso podcast. Tá na rotina. Isso, tá na rotina. Você seja bem-vindo a mais um bate-papo com o Fábio da Raquel. E a Raquel do Fábio. É isso aí. Hoje nós vamos estar falando sobre divórcio cinza, tá? É algo que tem nos preocupado bastante como casal, que o tempo vai passando e nós não temos a percepção de que a maturidade no casamento pode chegar ao fim. É interessante que a gente sempre se preocupou com armadilhas que poderiam ser ameaça, né, no casamento. No início do nosso casamento foi um tipo, e agora desde o ano passado, a gente está lendo sobre divórcio cinza, menopausa, andropausa e tantos outros assuntos para tentar trabalhar na prevenção, porque a verdade é que ninguém casa para se divorciar, mas também ninguém está livre de um divórcio. E a melhor estratégia é sempre a prevenção, né? E o divórcio cinza tem crescido muito nesses últimos anos, e eu confesso que é uma situação que tem me preocupado. É porque quando a gente se depara com pessoas chegando à sua idade de 50 anos, que é os dados que são colocados atualmente, que esses divórcios vêm acontecendo com pessoas a partir dos 50 anos. Mas também identificamos relatos, segundo os estudos que nós fizemos, que tem pessoas, tanto homens quanto mulheres, com idades a partir dos 43 anos para homens e 41 anos para mulheres. Então isso também é preocupante, porque tantos anos de casado passaram por tantas coisas, tantos aprendizados, tantas dificuldades, tantas batalhas juntos, e chegar a um momento da vida e botar um ponto final. Assim, no ano passado, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu comecei a pesquisar porque você sabe que eu falo com todo mundo, que eu converso com todo mundo e as pessoas se abrem para mim com muita facilidade. Na academia, no ano passado, eu conheci uma senhora de 59 anos. E ela tinha pouco tempo que ela tinha se divorciado. E aí eu fiquei assim, eu falei, uau, como assim? Se divorciou com essa idade? E perguntei para ela, né, o que que aconteceu? Ela me relatou que foram anos sendo ignorada, sendo maltratada, sendo estuprada por seu companheiro. E na cabeça dela, ela tinha que criar os filhos naquele casamento, porque a mãe dela foi mãe solteira e não foi uma experiência muito boa. Então, ela tinha que criar os filhos para depois, então, ela se separar. E aquilo me acendeu um alerta muito grande, porque no início do nosso casamento, eu imaginava que as pessoas se separavam com no máximo 10 anos de casada. Passou de 10 anos de casada, tá livre do divórcio. E quando eu fiquei sabendo disso, minha mente ficou assim: meu Deus, agora eu tenho que buscar outras estratégias de prevenção. Então, mas se você está preocupado com relação a nós dois, meu amor, Amor, eu estou sempre aqui, preocupada. aqui é até que a morte nos Amém. separe, Que assim seja, que entendeu? assim seja. Aqui é desse jeito, Amém, em nome de Jesus. Que permaneça bom, né? Que verdade. permaneça saudável, um cuidando do outro. Isso eu acredito que é o que acontece na maioria dos lares, mas
o que pode estar levando ao motivo principal de chegar, passar 20, 30, 35, 40 anos de casados, depois de terem passado tantas batalhas juntos e dar um ponto final. Realmente, porque nós nos deparamos com pessoas altamente maduras, maduras no casamento, maduras como pessoas, maduras profissionalmente, porque quando já chegam a essa idade dos 50 anos, elas já estão estabilizadas em seus trabalhos e a maioria já se aposentou também, né? Que aí vem uma outra preocupação desses dados que nós encontramos e que também é uma preocupação. Segundo os dados do IBGE, o divórcio cinza cresceu cerca de 30% no Brasil nos últimos anos. Em 2010 para 2022, ele subiu 30%. Ou seja, é um dado considerável. Muitos casais estão pedindo divórcio com Ou seja, triplicou com a maior idade a partir dos 50. E é um dado não só do Brasil, é um É um dado dado mundial. mundial. Então, isso não é só aqui em nosso país, no Rio de Janeiro. É aí que nós ficamos preocupados, porque assim como a Raquel e eu também, nós sempre buscamos pessoas para serem exemplos para nós, jovens, né? E não tem nada melhor do que a gente se identificar com pessoas na prática, que viveram na prática, que viveram dores, que viveram angústias, que viveram sofrimentos, de diferentes sensações, né? E chegar a um ponto da vida e dizer chega é, é preocupante. Preocupante não só para nós, né, que estamos nessa caminhada, mas para a nova juventude. Aonde você buscar um exemplo de relacionamento e casamento estável? Porque os jovens de hoje precisam de exemplo. A nova geração precisa de homens e mulheres que sejam espelhos. Estamos vivendo num tempo em que eu, eu compreendo que a prática é algo que mais importa nessa nova sociedade. Uma sociedade tecnológica, onde estão com os celulares na palma da mão, os computadores, né? E aonde eles vão encontrar exemplo de amor, exemplo de respeito, exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de marido, exemplo de esposa. Esses exemplos são pessoas comuns, mas que se tornam professores na vida real. Assim como para a gente, muitos foram e ainda como para essa geração que está lá fora. E esse dado também, eu acho que ele é um dado muito alarmante, porque ele faz com que as pessoas desacreditem na instituição da família, desacredite nos casamentos. Assim, os artigos que a gente leu, as pesquisas que a gente leu, não tinha basicamente um dado específico do motivo real. Não. Existia vários apontamentos de especialistas, esses terapeutas de casais, advogados que deram entradas nesses divórcios, e eles apontavam algumas características em comum que levaram a esse divórcio cinzas, e características essas que qualquer casal está disposto
pode encontrar na sua Sim. jornada. E, 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 e assim, esses dados são dados banais. É, dados banais. Porque diz, diz os artigos que um dos motivos é quando a pessoa se aposenta, ela tem agora a liberdade. Ela se aposentou agora que é o momento de aproveitar, de curtir com o seu cônjuge. Tudo aquilo que passaram, passar a viver agora, porque os filhos. Aí vem mais uma questão dos filhos, porque os filhos se foram para suas responsabilidades, para os seus trabalhos, adquiriram suas famílias, e aí vem a síndrome. Do ninho vazio, mas assim, é compreensível, até por quê? Porque eu acho que a geração anterior, ela foi muito presa a papéis, e papéis são extremamente importantes na construção de um casamento saudável, mas assim, a mulher, ela ficou ligada ao papel de mãe, de acompanhar filho na escola, de acompanhar a rotina do filho, a reunião na escola, filho no médico, levar os filhos aos compromissos e a ser dona de casa. E o homem, ele ficou ligado ao papel de trabalhar duro para manter o sustento da casa, para oferecer àquela mulher e àqueles filhos o melhor. Ele se apegou a esse papel. E nesses papéis visíveis, tanto o homem quanto a mulher deixaram de enxergar o invisível. É, porque para o homem ele acha que está tudo bem, porque ele trouxe a segurança principal para dentro de casa, é o não faltar nada. É muito duro quando você não consegue contribuir como sacerdote do lar financeiramente em prol da sua família. É uma destruição interna para um homem que não tem como mensurar. O homem, ele quer o melhor para sua esposa. O homem é aquele que ele sobe num prédio e fica de ponta cabeça sem tecnologia, sem acessórios, botando a sua vida em risco para poder levar o sustento para dentro de sua casa. O homem que está em cima de um trem para poder levar o sustento para o seu lar, para fazer a manutenção da rede, que tudo é perigoso. Isso raramente é visto e entra no invisível. Então, entra no invisível porque ambos ligados aos seus papéis, mas ambos, tanto o homem quanto a mulher, eles se esqueceram do nós, de construir o nós, sabe? De separar um momento para eles. Porque, na realidade, eu acredito que na geração anterior, acredito que na realidade família não tem manual. A Bíblia tem as instruções, mas assim, as instruções teóricas, mas assim, não tem uma prática, sabe? Você vai aprendendo na prática, Sim, você vai aprendendo com erros e não tem. E na não tem realidade um manual. não tem um manual. Tem as instruções na Bíblia, mas não tem um manual, não tem uma receita de bolo, até mesmo porque cada família é única, cada casal é único. E aí eu acredito que eles ficaram muito presos nesses papéis e acabaram se distanciando emocionalmente. Sim, E aí crescem, os filhos crescem, saem, vão construir suas famílias. E o que fica do nós? O nós não existe mais. não foi construído, houve um esquecimento de ambas as partes
E aí, quando você fica só, como reconstruir? Como é que Por outro lado, também eu acredito que a geração anterior, ela foi uma geração foi uma geração muito machista. Sim, E eu acredito que muitos homens aprenderam que ser o líder das suas famílias é ser um ditador, é governar com essa ditadura, é liderar ditando regras, não conversando, não dialogando, não olho no olho, sabe? Acredito que muitos homens acabaram, de uma certa forma, abusando assim, psicologicamente, verbalmente de suas esposas e de seus filhos, porque acredito que foi essa a instrução que eles receberam, como se eles estivessem fazendo certo. Só que a sociedade está mudando, né? Os conceitos estão mudando. E aí parece que tudo que eles aprenderam já estão ultrapassado. sim. E aí, quando chega a um momento da vida que você tem uma segurança financeira, não precisa tanto mais se preocupar, porque você já trabalhou, vê a aposentadoria, né? As mulheres hoje estão bem independentes. Fora a aposentadoria, muitas mulheres ao longo dessa caminhada adquiriram bens também. Então, têm as suas autonomias. E aí, elas querem agora a busca pelo pessoal, né? De ela olhar para ela e falar: agora eu vou me amar, agora eu vou cuidar de mim. Tinha até muitos dados que, chegando a essa altura do amadurecimento do casamento e chegando ao ponto final, os dados mostram que também há uma preocupação da saúde da pessoa tomar essa decisão para poder cuidar de si, cuidar do seu eu, A sua da saúde. sua saúde mental, de amar a si, de agora realizar os seus sonhos, né? Porque realizou os sonhos de todo mundo, ajudou a realizar os sonhos dos filhos. As mulheres realizaram os sonhos dos seus cônjuges, mas os sonhos dela ficou para trás. Quando eu estava conversando com essa senhora e a gente trocou o telefone, eu tenho uma mensagem dela do que ela me falou, né? Vou procurar aqui só para a gente tentar entender o que ela disse. O relato dela. Oi, Kel, tudo bem? Eu percebo que os casamentos atualmente estão todos defeituosos por conta do abuso psicológico, que, em minha opinião, virou um fenômeno social. Como eu te disse, eu me separei o ano passado, depois de 27 anos de casada. Eu passei por todo tipo de abuso emocional e psicológico que você possa imaginar, inclusive abuso patrimonial. E quando eu falei que eu entrei com o divórcio, eu recebi inúmeros depoimentos de mulheres que se sentem e se sentiram na mesma posição do que eu. A verdade, Kel, é que os homens da nossa época são muito machistas. E é difícil encontrar um que fugiu do prumo. Eu entendo o seu ponto de vista
e verdadeiramente aplaudo a sua iniciativa de buscar formas de prevenir. Que Deus abençoe a sua relação com o Fábio e que vocês sejam muito felizes sempre. Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter saído de um ciclo abusivo com um narcisista. Olha o relato. E pior que dentro desse relato, eu sou prova disso. Porque quando meus pais se separaram definitivamente, eu estava com 18 para 19 anos. E quando eu cheguei aos 20, minha mãe ainda tentou, mas a coisa não dava mais. Então já tinha aí ele junto, no total, né, mais de 20 anos de casados. E é bem complicado, porque só quem passa dentro de quatro paredes que sabe. Então, eu consigo sentir a dor dela porque eu senti a dor da minha mãe. E realmente, Quer dizer, ela relatou para mim que ela recebeu inúmeras mensagens de mulheres relatando a mesma situação. E a mesma situação é de pedirem o divórcio. Porque eu acredito que com essa idade, conforme você falou, a maturidade chega e a pessoa vai fazendo uma reflexão. E muitas mulheres, eu acredito que elas seguram esse casamento em prol dos filhos, mas por outro lado, eu acho que elas usam meio que os filhos como desculpa, porque elas colocam um peso muito grande em cima dos filhos. não, eu acho que ela tem a expectativa que um dia ele vai mudar. E a mudança só vem para quem quer mudar, para quem tem a convicção de que quer mudança. Eu quero mudar e vou pedir ajuda. E aí vem o orgulho. E nós somos seres humanos complicados, né? E o homem tem muito disso. E aí ele também vai achando que tá tudo bem. E não tá bem há muito tempo. Porque ele deixou de enxergar a sua esposa. Muitas das vezes deve ter chegado em casa e só se lembrou da esposa à noite. Em um vídeo que eu assisti esses dias, que até falava sobre divórcio cinza, a mulher falou que ela vivia muito bem com o marido. Para ela estava tudo maravilhosamente bem. E ela foi surpreendida pelo pedido de divórcio pelo marido. Ela também entra nessa estatística de divórcio cinza. Uhum. E poucos meses depois, para surpresa dela, o marido dela assumiu um relacionamento com a amante. Assim, às vezes eu tenho uma percepção que muitos homens, eles usam a mulher como escada. Sabe por quê? Porque eles saem para trabalhar, eles vão, ganham uma vida financeira, a mulher está cuidando dos filhos, está cuidando da casa, está educando os filhos. A mulher tem um peso na questão da educação, na questão da sustentação, muito maior do que o homem. Sim. A mulher tem um peso muito grande quando, na minha opinião, eu acho que esse peso é dos dois, porque ela não fez o filho sozinha. E aí esse homem, ele vai construindo a vida dele, ele vai cada vez mais conquistando postos mais altos, profissionalmente falando. E essa mulher simplesmente ela fica ali, porque ela está ali, lá embaixo. Muitas vezes o homem não incentiva ela a estudar, não incentiva ela a ter uma autonomia, ele quer ela presa Para ser dependente total dele. total dele.
E aí, quando ele chega no topo da escada, ele simplesmente descarta ela. Assim, muitos. Eu tenho essa impressão de que muitos homens usam as suas esposas nesse aspecto, o que na realidade não é a orientação bíblica. A orientação bíblica é para que ele ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e que a esposa ela seja submissa, que eles estejam juntos na mesma missão. E qual é a missão? Cuidar da família. Um apoia o outro. Um apoiar o outro num ambiente familiar. E assim, esse relato dela, eu fiquei hoje o maior tempão procurando para me localizar, doeu muito, porque você percebe que foram 27 anos de abuso emocional e psicológico. Você percebe o quanto que essa mulher foi ferida, embora ela sendo ferida esses anos todos, o quanto que ela foi forte. Sim. Para aguentar esses 27 anos e esperar os filhos casarem, para ela dizer tchau. E aí entra no que você falou, esperando de repente uma mudança do marido. E aí ela procura agora a felicidade dela, enquanto há tempo, enquanto há luz, enquanto há força, enquanto ela tem energia. E isso é muito triste. Eu sou homem, eu sou homem. Mas tudo que eu busco fazer com você é porque eu quero fugir dessa sociedade machista. Então, é uma luta, é uma luta. Porque pessoas que deveriam ser exemplos estão chegando ao fim porque não semearam. Confesso para vocês que quando a Raquel me trouxe para a gente estar trazendo esse tema do divórcio cinza, eu, eu fiquei meio relutante dentro de mim, porque eu sou uma história desse tema. Graças a Deus minha mãe está viva, graças a Deus meu pai está vivo, mas quando eu olho e tenho a compreensão de que a vida deles poderia ter sido diferente a partir da decisão de mudança de cada um. E mesmo nos dias de hoje, quando eu converso até com meu pai, eu não vejo mudança. E aí é quando eu olho para mim e digo para mim: você tem um dever de ser diferente. Você tem um dever de ser evoluído. Você tem o dever de fazer tudo que for melhor para sua esposa. E eu sou muito grata a você. Eu sempre falo a você o quanto que eu sou grata, porque eu vejo que você faz de tudo por mim e pelo nosso filho. Eu vejo que muitas vezes não, eu vou acabar chorando. Você sempre se priva de muitas coisas que eu sei que às vezes você quer, porque você quer sempre oferecer o seu melhor para mim e para o nosso filho. E eu sempre te falo o quanto que eu sou grata, o quanto que eu valorizo isso em você. Eu vejo muitas vezes você preocupado com várias questões, porque o que você sempre quis é oferecer o seu melhor para mim e para o nosso filho. E eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus por você
buscar nele forças, buscar nele esperança, buscar nele inspiração para você continuar se esforçando diariamente, lutando contra a sua carne, para você ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor diariamente. Assim, você me inspira muito como ser humano, como marido. E muitas vezes, muitas coisas que eu faço, eu faço porque, da mesma forma que eu sinto muito orgulho de você, eu quero que você sinta orgulho de mim também. Então, você está vendo muita sinceridade saindo da gente. O que eu quero, a gente idealizou esse projeto do podcast Está na Rotina, demorou muito tempo para a gente achar algo que realmente tivesse a ver conosco, que tivesse a ver com o que somos, na verdade. E a verdade é que o que incomoda a gente quer ser um pouco de espelho. Tem muitos jovens vindo por aí, assim como o meu filho. E eu peço a Deus para, assim como eu e a minha esposa fomos buscar conhecimento, Deus acima de tudo, Deus sempre. Mas nós tivemos pessoas boas, pessoas que estão dentro dessa estatística. E é isso que nos comove tanto. Pessoas que nós fomos buscar exemplo para nos trazer conhecimento na prática, o amor no casamento, o conhecer o outro na troca do olhar, conhecer o outro no tocar da mão, conhecer o outro no gesto, nas brincadeiras, conhecer o outro nas pequenas coisas. Conhecer, sabe, ter preocupação mesmo com seus filhos já adultos, continuar se preocupando com seus filhos adultos. E nós tivemos e continuamos tendo essas pessoas como figuras que são espelhos para a gente. E o que a gente puder ser para essa geração que está vindo, nós vamos buscar ser. Porque tem um gigante vindo aí. O mal, ele quer destruir a família. Tá conseguindo. Infelizmente, tá Mas conseguindo. tem um Deus, o Altíssimo, que está separando homens, Amém. mulheres, para mostrar para essa nova geração que essa estatística que a gente está trazendo vai ser derrubada por terra. Porque eu quero que meu filho, que hoje está com 15 anos, não tenha somente o exemplo como principal de professores para ele, mas que ele possa ter outros. Que tantas outras crianças possam ter homens, mulheres, de olhar, aquele casal anda de mão dada. Aquele casal está sentado no branquinho da praça, de mão dada e se beijando, se curtindo, tomando um picolé de casquinha. E aí que vem os detalhes, que são perdidos. Há muito tempo, um casal chegou pra gente e falou assim: não importa se vocês não têm dinheiro hoje, o que vocês tiverem, seja R$ 2, R$ 4, já dá para vocês serem felizes. Vocês vão lá na praça,
compra uma casquinha E dividem. e divide. Ali vocês conversam, olho nos olhos, vocês brincam, vocês vão se conectar mais. Homens e mulheres, casais que passaram por nós, mas deixaram uma marquinha. Uma marquinha como essa, tão simples. E assim a gente leva, porque até hoje tudo a gente divide. Tudo a gente divide os dois. Quantas vezes a gente foi para comprar churrasquinho que era R$ 1? Era o dinheiro que a gente tinha. Quantas vezes nós fomos tomar casquinha para nutrir a nossa Relação. relação. Às vezes a gente vai na esquina, toma um açaí, bate um bom papo, nosso filho está junto, a gente conversa, gastamos pouco, volta para casa e a gente continua sendo E feliz. quando a gente não tem um centavo, fazemos um sanduichinho natural, vamos para o Bosque da Barra, A gente andamos de aprendeu isso bicicleta. também com outros casais um tempo atrás. Então hoje o que a Anda de gente faz? bicicleta, faz um piquenique, Gasta, conversamos, brincamos, rimos, rimos, passamos um tempo ali, apreciando a natureza. enquanto ficamos conversando, vendo várias outras famílias, né? Várias outras famílias, crianças. É um momento. Enquanto o nosso filho está andando de bicicleta, a gente fica contemplando a natureza, conversando. Às vezes a gente faz um videozinho também. E é assim que a gente vai levando. Porque casamento não é fácil. Quem disser que casamento é fácil, está mentindo. Tem seus desafios e desafios diários. Mas se a gente buscar em Deus as respostas para cada desafio, e se, como casal, a gente permanecer unidos, um apoiando o outro, quando um estiver mais para baixo, puxar, e o outro estiver mais para baixo, puxar. Em Deus, a gente consegue A gente superar consegue. cada fase. E esse dado, para mim, foi muito doído, na realidade. Desde que eu descobri esse dado, tem sido muito doído para mim. Por mais que eu não conheça nenhuma dessas pessoas, mas eu também posso imaginar o sofrimento, porque da mesma forma que eu recebi relatos de mulheres, eu sei que também existem homens nessa posição de sofrimento e sofrendo abuso psicológico e abuso verbal também. Eu sei que esse dado é um dado não só de mulheres, porque eu sei que existem mulheres também narcisistas. Eu sei que existem mulheres mais machistas do que muitos homens. E é muito triste, porque na minha cabeça eu acredito que ninguém casa para se separar. Mas a separação, infelizmente, pode bater na porta de qualquer casal que decida se casar. Inclusive, esses dias passaram uma mensagem para Raquel, dizendo que o que ela faria, qual era a mensagem, que eu não quis nem me esquentar. Se você, O que eu faria se eu perdoaria uma traição sua? quando ela me trouxe essa mensagem, isso é algo que jamais, não há conjectura aqui com minha pessoa de pensar algo do tipo. Não tem conjectura. Não tem. Amém. Aqui é algo firmado em Deus. Amém. Que permaneça assim. Desafios passamos. Nos nossos primeiros anos, olha como passamos por desafios. Desafios sempre vão ter de altos e baixos em várias questões. Mas a parte boa desses desafios
é os dois saindo vitoriosos juntos. Amém. Então, eu peço a Deus que esses dados do divórcio cinza caiam por terra. Que esses homens e mulheres, aos 50 anos de idade, ou aos 40, ou aos 41, seja com igual os dados aqui, 16, a duração do casamento médio de 16 anos. Aí teve uma caída para 13 anos atualmente. Aí vamos falar, oba, que bom. Não, isso não deveria nem acontecer. Porque numa ruptura assim, todos sofrem. Há uma família que sofre. Há os filhos que sofrem muito mais. Porque os filhos ficam sem saber o que fazer. Os filhos de pais separados, o pai nunca vai saber a dor que esse filho sente. A mãe nunca vai saber, mas o filho sabe. Ele fica sem saber o que fazer, mesmo já sendo adulto. Porque quando chega-se a uma idade dos 50 anos, dos 60 anos, que vem um rompimento no casamento, os filhos já estão adultos, a dor vai vir. Porque como é que é para um filho chegar, ir na casa do pai, aí a mãe fica com ciúme, vai na casa da mãe e ele fica em conflito? Eu digo por mim, eu digo por mim, a dor que você, filho, que você, filha, sente, eu também sinto. Porque eu sou de pais separados. Chega no final do ano, eu fico sem saber o que fazer. Sabe quem me ajuda? Esses anos todos esses anos, a minha esposa. Eu sozinho não teria aguentado. Porque eu queria agradar meu pai e não desagradar minha mãe. Eu não queria desagradar minha mãe e agradar meu pai. Como eu tentar agradar os dois ao mesmo tempo? Só eu sei as lutas quando chega um final do ano para mim. Quando chega um período do meu aniversário. Quando chega um período que é nossa, algo comemoração nosso. Só eu sei internamente. Eu sei também. Mas a minha esposa me faz superar. Ela me ajuda. Ela me traz reflexão. Você tem que fazer o teu papel de filho. E fazer esse papel de filho é muito desafiador. Muito desafiador. Então, sobre esse tema, eu peço que caia por terra no nosso Deus Altíssimo. Por mais que eu acho que ainda há um milagre. Eu também acredito. Eu acho que ainda há um milagre. Para a morte há milagres. Lázaro havia morrido. Aí todos foram atrás de Jesus. Lázaro morreu, Lázaro morreu. Jesus ficou triste, claro. Ele é um homem. Mas ele sabia que o melhor estava por vir. E mandou, ao chegar lá, Lázaro sair. Mas Lázaro já estava morto já há alguns dias. Ele chegou lá e falou: venha. E Lázaro saiu. O que eu estou falando para vocês não é lorotinha, está lá na Bíblia. Se você quiser, é só lá dar uma lida. E tem um momento que desce a lágrima de Jesus. Ele como um homem, como Deus
na terra. A lágrima saiu, porque Lázaro era o grande amigo dele. Ele é de carne e osso, gente. Mas ele sabia que o melhor estava por vir, mesmo descendo uma lágrima. Então, em meio à lágrima, o milagre pode chegar. Amém, Senhor. A partir do momento em que eu tomo a decisão, e a decisão está em suas mãos, homem e mulher, de reconstruir o seu casamento, Amém. para que você possa dar testemunhos, para que você seja exemplo para os seus netos. Não são mais os seus filhos, mas os seus netos. Lembre-se disso, os seus netos vão precisar de você que está pensando em se separar. Os seus netos vão precisar de um vovô, de uma vovó, que eles tenham como exemplo, que eles tenham como espelho. Vocês podem ser essa referência para eles. Que enquanto a vida, há esperança. A esperança. Há esperança de mudança. Há esperança de transformação. Há esperança do milagre. E assim, Natal, Ano Novo, aniversários, na realidade a gente tenta. Aniversários a gente tenta fugir. Natal e Ano Novo a gente faz aqui, porque ele sofre demais. Esses anos todos, só eu sei o quanto que ele sofre, porque é um dilema horrível, porque ele não quer nem desagradar o pai, nem desagradar a mãe. E aí a gente tem que buscar uma estratégia para encontrar maneiras de encontrar uma saída para que a gente venha se reunir de forma harmônica. E aí eu sempre falo para ele, amor, faça o seu papel de filho. Faça o seu papel de filho da melhor maneira que você puder. Se você puder só fazer uma ceia aqui em casa, é isso que a gente vai fazer. Examine sua maturidade emocional, veja se você está bem emocionalmente para lidar com as situações que podem se apresentar. E vamos juntos. Tem vezes que é muito difícil. E como? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui Ele tem nos traçado estratégias para a gente fazer o nosso papel da melhor maneira possível. Porque afinal é mandamento bíblico honrar pai e mãe. E é dever nosso honrar. E assim... Continua, pode continuar. Desculpa. Pensei que você ia falar. E assim, como filhos de um Pai Altíssimo, a gente tem que buscar obedecê-lo da melhor forma possível. E orar. Orar porque esses dados realmente são muito tristes. Esses dados, para mim, assim, foi um buraco, um abismo. Porque eu, na minha cabeça, eu imaginei, passei de 10 anos de casada, os riscos de divórcio são inexistentes. Tanto é que quando a gente ouve assim, aniversário de casamento, igual a gente ouviu hoje, 23 anos, que bom, Glória a glória a Deus. Deus, até aqui O o Senhor Senhor. ajudou. 35 anos de casamento, Glória a glória a Deus. Deus. Até que o Senhor ajudou e continua ajudando. Então, E a gente tem uma referência aqui, como o vizinho, que é a coisa mais linda que tem. Eles não foram criados na questão do afeto. Não era da geração deles, mas assim,
você percebe um amor, um zelo, uma preocupação no cuidado um para com o outro. São mais de 80 anos. Cada um dos cônjuges tem. E de casados, eu perguntei para ela uma vez, são 62 anos de casados. E algo assim que eu fiquei fascinado ao sair, ela estava na porta Hoje, hoje, e aí saímos, a Raquel falou com ela, bom dia, eu também bom dia, né? Aí saímos. Quando saímos, ele estava vindo devagarzinho. Aí a gente falou assim, ó, ela já está ali esperando na porta, a cena mais linda. sabe? Ele falou assim, mas ela não precisa se preocupar, mas é dela. Você, aí a gente se depara com Uma cena uma cena dessa que dessa. não tem que emocionar. Esses dias eles estavam trocando a porta. E como são muito idosos, eu me ofereci para limpar, para ela não precisar abaixar por conta do joelho. Aí ela, oh, minha filha, eu e o meu velho agradece. Eu e o meu velho. É assim, eles não andam de mão dadas, você não vê manifestação de afeto, mas você observa, são 62 anos de parceria, É, de cuidado, é o amor de zelo, sendo transmitido em outros detalhes, outros detalhes, né? Como esse, ela está à porta, esperando esperando ele chegar chegar. com O o jornalzinho dele jornal e o pão. e o pão, sabe? É a coisa mais linda. E essas cenas nos dá esperança de que esse dado, o Senhor pode operar um milagre. Porque a família foi uma instituição criada por Ele. A família foi criada por Ele antes da queda, antes do pecado. Ele fez o primeiro casamento. E a gente tem que acreditar que Ele é poderoso. Imagina quanto Adão tirou Eva do sério. Pô, foram muitos anos aqueles dois ali, né? Quanto Adão não tirou, não foi ao contrário. Eva tirando Adão do sério e Adão tirando Eva, né? E ainda tem um precedente, o que eles fizeram lá atrás, né? Mas mesmo assim, seguiram em frente, continuaram, né, a sua caminhada. E Deus dando direcionamento, Deus podia, deixa para lá. Não, mas Deus não deixou para lá, não. Deus continua ali com eles, Firme e forte. firme e forte, porque é a família, é a família. E eu creio e acredito que pode haver mudanças nesses dados. Eu espero e tenho convicção de que algo extraordinário poderá acontecer. E aí fica um pouco difícil de a gente falar, tá cheio de informações aqui, né, sobre como o você pode ter uma prevenção para que esse divórcio na maturidade não venha chegar ao fim. E nós vamos compartilhar algumas dicas práticas que pode servir para você que deseja continuar construindo um relacionamento saudável. E essas dicas podem, assim como nos ajuda nessa nossa construção, pode servir para te ajudar também. E a primeira dica é mantenha uma conexão emocional com seu cônjuge.
Não deixa perder essa conexão. Geralmente, na época do namoro, a gente tem essa conexão tão forte, né? A gente tem tanto interesse um na vida do outro. A gente quer saber detalhes, quando a gente está longe, como é que foi, o que fez, o que não fez. A gente dedica tempo em fazer uma escuta acolhedora. A gente dedica tempo em preparar algo gostoso para agradar. A gente dedica tempo em se manter emocionalmente conectado, Verdade, né? verdade. Mas a gente sabe que a rotina, os papéis, muitas vezes a gente vai deixando essa conexão de lado. Tem algo que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que me veio aqui à memória agora, sobre um relato do pastor Cláudio Duarte, em que a esposa estava no salão e aí ela ligou para ele falando: pode vir me buscar. Ele falou: olha, quando tiver perto de sair, você me liga, que aí eu vou aí, paro e a gente segue o caminho, né? E aí ela ligou para ele: pode vir me buscar. Tem vários vídeos dele fazendo essa ilustração desse acontecimento nas pregações dele. E aí ele chegou e a esposa estava lá conversando com a mulherada. Está conversando e a hora está passando e ele está parado no meio da rua e é complicado de onde você para com o carro porque atrapalha outros carros. E o tempo foi passando, o tempo foi passando e ele foi ficando irritado, né? E tentando se segurar, tentando se segurar, tentando se segurar. E aí ele buzinou, a mulher disse, a esposa disse, já vou. E ele continua e ele buzina de novo, ela diz, já vou. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. Mas aí ele teve a reflexão, que é o seguinte: quando ela entrar, vai estar tudo bem. Porque se fosse uma pessoa, uma conhecida, alguém, ao entrar no carro, ia dizer assim, demorei, ele ia responder, não, que isso, não demorou coisa alguma, mas passou meia hora. Então o pastor Cláudio Duarte compartilha esse acontecimento com ele, mas nos dando uma reflexão. E essa é justamente a reflexão que a gente tem que ter com o nosso cônjuge. Se for os outros, está tudo bem. Agora, se for a nossa esposa, ou nós, ou no caso, o esposo, aí solta os bichos. Não pode ser assim. E aí eu aproveito seu gancho e vou para a segunda dica. Mantenha o afeto e a intimidade, sabe? O corpo sente quando o silêncio se instala. Um beijo, um abraço, um andar de mãos dadas. Você está alimentando sua relação. Você está nutrindo seu casamento. Separe um momento. Vamos fazer um jantar. Separe uma noite especial, uma noite de namorados. Não necessariamente no dia dos namorados, né, gente? Que é só uma vez por Dia dos ano. namorados é todo É dia. todo dia. Separe uma noite especial. Saiam para jantar sem celulares, sem filhos, como casal, como namorado. Se abrace, pele com pele, olho no olho, sabe? Nutra. É o que a gente faz. Quando a gente tem dinheiro, a gente vai para um lugar bom. Mas quando a gente não tem dinheiro, um bosque da Barra tá perfeito. Um bosque da Barra, naquele mato, a gente apronta.
A adrenalina vai nas alturas. E a gente vai nutrindo a nossa intimidade, ou nutrindo nossa relação de afeto, fortalecendo nosso vínculo emocional. Porque parece algo banal, não tem nada a ver. Andar de mão dada, quando nós nos temos esse prazer de nos depararmos com senhores e senhoras, né, de mão dada, nossa, que felicidade. A gente A ama, gente para e fica olhando, te amador. admirando. Nossa, aí ela já olha assim, É nós dois daqui a nós uns dois daqui anos. no futuro. Aí eu digo assim, Amém! você vai ter que me aguentar bastante. Eu falo para ele, a cidade andropausa já se instalou, vai ter dificuldade de, vai ter mais probabilidade de ficar. A gente vai buscando outras formas de nutrir a nossa relação. E é isso, é beijo. Não pode, não tem um tostão no bolso. Poxa, o que eu fizer um arroz, ovo e fritas. É uma delícia. Amor, preparei a comidinha hoje. É o básico. Só de você não sabe cozinhar, mas um arroz, tem arroz de saquinho, tem um arroz que você compra no mercado, é um pacote de 1 quilo, vem vários saquinhos. Você pega um saquinho daquele, coloca na água fervendo, ali mostra ali o tempo que tem que ferver. Se você tiver uma airfryer em casa, você vai comprar um pacote de batata escrito, ela é azul, escrito batata de airfryer. Você vai botar ali na airfryer, vai estar mostrando também o tempo. Não tem erro. Pegou a água, botou o pacotinho do arroz, botou a batata lá para fazer na air fry. Agora você só vai ter o trabalho maior vai ser fritar o ovo. Fritou o ovo, Perfeito. perfeito, botou no prato, bonitinho. Aqui, meu amor, hoje a gente vai almoçar junto, ou jantar. Perfeito. Ela vai, ó, vir um sorriso de ponta a ponta. É a simplicidade que faz a diferença. Não precisa de ter tanto dinheiro, Não, mas dinheiro é bom, tá? mas não sabendo usar não traz felicidade, como não traz saúde. Então, a simplicidade. Simplicidade traz restauração. Amém. Um beijo, um olhar, um afeto, ouvir, se ouvirem, conversarem, como foi o dia, qual vai ser o futuro. Tem restauração. O problema é que toda essa geração vem de uma geração muito machista. Torno a dizer, não deveria ser, porque todo homem ele recebeu educação de uma mulher. Cabe a essa mulher no ensinamento instruir ela, ele, a não ter isso dentro de casa, onde o menino ele vai crescer e dentro de casa ele receber as mesmas responsabilidades do que a irmã dele. Troca de divisão ali, ambos se ajudam. Para quando chegar a essa idade, ter um casamento firmado. Outra dica bem importante é resolvam os pequenos conflitos. Não deixe que eles cresçam a ponto de se tornar muros que afastem você um do outro. Resolvam-os com
escuta acolhedora, sem acusação, sem culpar um ao outro. É ambos juntos, não é um contra o outro. O casamento, a gente já passou da fase do clube do Bolinha e do clube da Luluzinha. Não é mais marido contra mulher, homem contra mulher. É ambos juntos para resolver o problema que se apresentou ali. Enquanto aquele pequeno conflito está pequeno, sabe? Tratarem com rapidez. Cada conflito que você vence juntos, vocês se fortalecem mais como casal. E quando chegar a essa idade, geralmente vem algum problema de saúde. É cidade. Agora nem tanto, né? Porque eu acho que a mentalidade da população em geral, ela está buscando mais se cuidar mais. Então, a expectativa de vida aumentou, o bem-estar aumentou, devido a essa preocupação e cuidado com a saúde. Mas geralmente, mais de 60 já começa a apresentar algum problema de saúde. Se você faz a prevenção antes, e essa prevenção na saúde, tanto física quanto mental, ela deve ser feita na vida conjugal. Exatamente. A gente não tem que ir ao médico para ver, fazer um exame periódico para saber se a gente está tudo bem. A gente tem que fazer a mesma coisa, uma reflexão onde estamos deixando de fazer ou em que podemos melhorar em nosso casamento. E você só vai saber disso, marido e esposa, sentando para conversar. Porque se vocês ficarem o tempo todo com o celular e dando atenção ao celular, dando atenção ao que os outros de fora falam, minando o relacionamento de vocês aos poucos, vocês deixam de se comunicar, deixam de ter afeto, deixam de ter carinho, deixam de dar atenção mútua um para o outro. Então, essa prevenção ela é extremamente importante. A dica importante: construa algo juntos, sonhos juntos. Sabe, casamento é feito de duas pessoas inteiras que decidem construir algo juntos. Apoie sonho um do outro e sonhem juntos. Sabe, quando você está focado em construir algo, em um projeto de vida, apoie seu cônjuge, esteja ali do lado dele e criem algo em comum para vocês dois juntos lutarem. Casamento não pode ser só luta para pagar boleto e educar filhos. Verdade. Casamento tem que ser luta também para um projeto de vida do casal. O projeto de vida do casal tem que ser assim: manter o relacionamento saudável em termos familiares, criar os filhos da melhor maneira possível. Mas por que não sonhar em, sei lá, fazer uma faculdade? Inclusive, os dados mostram que o casamento chega ao fim justamente por causa disso. Um dos motivos: busca por uma qualidade de vida, busca por uma qualidade de vida de saúde, busca por idealização pessoal, que é voltar a sonhar. E essa busca não pode ser feita em conjunto, em comum acordo com o seu cônjuge? E para a saúde. E hoje, nós vamos na academia, tem muitos senhores e tem muitas senhoras. Nos deparamos com poucos casais.
dessa faixa de idade. Mas por que não os dois estarem ali juntos? Ainda mais se já construíram uma vida juntos. Seja aposentadoria ou seja porque adquiriram bens. Podem estar ali juntos. Isso é uma forma também de nutrir a sua relação. Por que não cuidar de sua saúde juntos, indo ao médico juntos? Não na hora que a coisa estiver ruim. Não, mas na hora que um apoiando o outro, Apoiando. né? Um apoiando o outro, juntos. Um projeto de vida, fazer algo novo. Por que não fazer algo novo juntos? Ah, vamos correr uma maratona de 5K. Quando a gente vai, a gente gosta muito, desde o momento que a gente foi convidados por um casal de amigos que tem muitos anos de casado, uma família estruturada, uma vida financeira estável, filhos maravilhosos, sabe? A gente também tem hoje esse casal como referência para a gente. E eles que nos levaram para começar a fazer essas corridas de De rua. maratona de rua. E quando a gente chega lá, a gente vê assim algo extraordinário, que é uma rede de famílias, famílias, amigos, conhecidos. E aí a gente passou a gostar. Por que não fazer isso juntos, sabe? E eu deixei essa última dica por último, porque eu acho que ela é a mais importante de todas. Convide Deus para ser o centro do casamento de vocês. Convide Deus nos momentos de tristeza, convide Deus nos momentos de alegria, convide Deus nos momentos vitoriosos, nos momentos de derrota, convide Deus nos momentos de frustração, convide Deus no momento de ansiedade, no momento de depressão. Convide Deus para participar de cada momento do seu casamento. Convide Deus para que Ele seja a luz que ilumine a sua mente, a mente do seu cônjuge, para que vocês possam vencer cada dificuldade que a vida a dois apresenta, porque a vida a dois apresenta muitas dificuldades. Convide Ele em todas as fases, porque foi Ele que criou o casamento. E Ele, melhor do que ninguém, Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente o que o seu cônjuge precisa. Hoje, no culto, a gente teve um testemunho que me encheu de lágrimas. Foi um testemunho, não, uma declaração, porque foi muito rápido. Foi celebração do aniversário de uma pastora e eu amo demais aquela pastora, eu admiro ela demais, uma mulher de Deus. Testemunho 20 anos ela orando pela transformação do marido dela. E o marido dela é uma bênção. O homem fervoroso. Então, assim, o culto foi uma bênção, a pregação foi uma bênção, mas quando eu ouvi, eu já tinha ouvido, mas eu não me canso de ouvir. Eu amo testemunhos, eu amo histórias de vida. Quando eu ouvi isso mais uma vez, o meu coração gritava: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que coisa mais linda. 20 anos ela não desistiu. Por 20 anos. E Deus honrou a dedicação Ele é dela. um homem incrível dentro da igreja. Deus fez uma transformação, operou milagre. E assim como o Senhor operou milagre na vida daquela família, na vida daquele casal, eu creio que o Senhor vai operar um milagre também nesses dados.
Eu creio porque Ele que criou. São dados que para mim não tem muita coerência, tá? E traz muito sofrimento para os filhos, principalmente para os filhos, independente de estarem adultos. E sofrimento também para os netos. Então, eu creio que possa haver mudança. Eu creio que possa haver restauração. Nós aqui não estamos falando para você procurar uma igreja. Não. Procurar um Deus o Altíssimo. Ah, como é que eu faço para conversar com Ele? Entra no seu quarto, fecha a porta e faça a oração que todos E seu conhecem. coração fala o que está exatamente no seu E coração. se tiver dificuldade, comece a oração, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. E assim vai. Começa a conversar você com Deus. E aí, depois você está conversando, que nem a gente está falando aqui, faça assim com Deus. Você e Ele no seu quarto. Só você e Ele. Eu creio que mudanças vão começar a acontecer na sua família, porque Jesus. família é o ministério do Senhor. Amém. Ele não quer maridos, esposas em conflito, em guerra. Ele não quer filhos separados. Não existe ex-filho, ex-filha, ex-neto, ex-neta. Neto é neto, filhos são filhos. Então, o milagre pode acontecer. Em meio à morte, o milagre pode acontecer. Lázaro morreu, mas Jesus foi lá e ressuscitou, mesmo após ter caído uma lágrima. Jesus foi lá. E esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, ele pode ressuscitar o seu casamento. Amém. Você talvez tenha colocado um ponto final, mas Deus não. Ele vai servir você, homem, você, mulher, para serem exemplos para seus familiares Amém. e, quem sabe, para os seus filhos, Amém. para essa nova geração que está precisando. E agora eu quero saber, nos conte aí nos comentários. Você conhecia o divórcio cinza? Você já tinha ouvido falar? Você faz parte dessas estatísticas? Nos conte. Eu gostaria muito de conhecer a sua história, conhecer o seu testemunho. E se você já conhecia, se você tá construindo uma relação de amor dia após dia, tijolinho por tijolinho, e buscando cuidar dessa construção que você está fazendo, o podcast Tá na Rotina é para você. Convido você a permanecer aqui conosco, a curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se inscrever. Para ajudar a gente aqui, muito vai ajudar. Compartilhe com amigos, conhecidos, familiares, mas mais do que curtir, mais do que comentar, mais do que compartilhar, que esse podcast, esses dos jovens aqui, Não, jovens não, a gente está na meia idade, que isso? Casal na meia idade. possa, quem sabe, ter servido de um pouquinho de ferramenta do Senhor na sua vida, para que você reflita, olhe para sua esposa
olha para o seu cônjuge e diga: o mundo não vai acabar com o que nós construímos esses anos todos. Amém. Nós vamos reconstruir esse jarro Amém. e vamos fazer dele um jarro novo, Amém. para que esse jarro novo nós possamos dar de beber para os nossos filhos E netos. e netos, e Amém. quem sabe os bisnetos, Amém. e os amigos dos nossos filhos, e os amigos dos nossos netos, Amém. e os nossos vizinhos, e os amigos dos nossos amigos. Amém. E é essa mensagem que a gente deixa para você. E lembre-se, cada família é única, cada casal é único, cada família tem seus próprios desafios, as suas lutas. Então, não se compare, não existe uma receita de bolo, não existe um caminho único. Cada família é entender a sua peculiaridade e trabalhar nessa construção para que essa família se mantenha saudável e firme em Deus, que é o principal. E deixa aqui nos comentários. Queremos saber da sua história. Tá? Podcast tá na rotina. Obrigada pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Um grande beijo e até a Todas próxima. terças e sextas-feiras às 19 horas. Aqui no YouTube. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Deus abençoe o seu lar e a sua família. Amém. Valeu.